Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson. Eu espero que vocês estejam aproveitando esse friozinho aqui para poder fazer o trabalho final da disciplina. Que mesmo que esteja uma barbadinha, eu deixei vocês quebrando a cabeça um tempinho para terminar o trabalho, mas eu vou postar aqui um tutorial sobre o uso do Solver, tá? Que é aquele add-in, né? Aquele suplemento do Excel que a gente usou em aula para fazer otimização de carteiras, tá? Então, retomando aquele mesmo arquivo que a gente desenvolveu juntos durante as aulas, a gente tem os retornos aqui de dois ativos, tá? Vale e Ambev. Vocês obviamente vão escolher nesse exercício, tá? A orientação está bem clara. Vão escolher dois ativos, tá? Diferentes desses, né? Eu suponho e espero. E o que é importante? Vocês vão calcular o retorno desses ativos, o risco medido pelo desvio padrão e o coeficiente de correlação, que ele é bastante importante para medir o quão benéfico vai ser o processo de diversificação, tá? Para reduzir o risco, aquela parcela do risco que a gente chama de não sistemático. Então tá, vocês vão ter que calcular isso para esses ativos, não tem muito segredo, o arquivo está pronto, né? Basicamente só substituir as colunas de retorno. A partir daí o que a gente fez? Bom, a gente calculou para diferentes combinações entre Vale e Ambev o retorno e o risco desses portfólios. Quer dizer, bom, eu tenho infinitas combinações entre Vale e Ambev. A gente fez esse exercício mudando de 10 em 10 pontos percentuais e calculando o risco e o retorno desse portfólio para essas diferentes combinações. Apenas relembrando, pus aqui a fórmula do retorno, ela é muito simples, né? Ela é a média ponderada entre o peso e o retorno de cada ativo que compõe a carteira. Não tem segredo. Agora, o risco do portfólio, como a gente discutiu em aula, ele não é a média ponderada do desvio padrão dos diferentes ativos que vão compor essa carteira. Na verdade, ele tem um termo aqui, vou dar atenção aqui para esse R, que é o coeficiente de correlação linear, que ele vai determinar, quer dizer, está fácil ver que eles têm uma relação direta, né? Se R for negativo ou R for menor do que 1, ele vai reduzir o risco dessa carteira. Por isso que o coeficiente de correlação linear é tão importante para a gente discutir o processo de diversificação. Tá certo? Então, montando isso, a gente expôs graficamente o resultado do retorno esperado e o desvio padrão para essas diferentes combinações. Tá? E então, o retorno aqui no eixo Y, o risco no eixo X, fica claro que existe aqui um processo. A gente calculou inclusive o portfólio de variância mínima, que era alguma coisa próxima desse ponto aqui. E a partir daqui, então, para cada unidade de risco adicional, eu tenho um retorno esperado maior. Aí volta a ter aquela relação positiva entre risco e retorno, a partir do ponto da carteira do portfólio de variância mínima. Então, bom, espero que vocês identifiquem facilmente isso que a gente chama de fronteira eficiente, tá? Lembrando que ineficientes são aqueles pontos, por exemplo, que dado esse risco que essa combinação ou portfólio incorre, existe alguma outra combinação possível, por exemplo, essa aqui acima, que tem o mesmo risco e um retorno maior. Logo, essa carteira aqui é dominada, esse portfólio aqui, ele é ineficiente, né? Ele não pertence à fronteira eficiente, tá? Então tá, bom, isso a gente fez em sala de aula, eu só estou retomando aqui brevemente. Naquele exercício, o nosso objetivo era minimizar a variância do portfólio. Aqui no exercício final, o objetivo é maximizar o índice de Sharpe, cuja equação é o retorno esperado do portfólio menos o retorno esperado do ativo livre de risco, dividido pelo risco do portfólio. Então, isso aqui é uma espécie de excesso de retorno, tá? O retorno excedente da carteira relativo ao ativo livre de risco, que no nosso caso a gente assumiu que é a Selic, e para simplificação a taxa é 0,5% ao mês, tá certo? Então a gente quer descobrir qual o portfólio que me dá o maior excesso de retorno dado o seu nível de risco, né? Quer dizer, o maior retorno esperado por unidade de risco. É isso que o índice de Sharpe faz, e por isso que ele é tão utilizado aí, principalmente na indústria de fundos de investimento. Vocês vão ver muito falar no índice de Sharpe. Para isso a gente impôs algumas restrições, tá? Primeiro, não há venda a descoberto. Isso quer dizer o seguinte, que eu não posso operar vendido em algum ativo. Logo, o peso de Vale, né, no meu exemplo, e peso de Ambev
vai ter que ser maior ou igual a zero. Eu não posso estar vendido em Vale e comprado em Ambev. Então, a gente não está assumindo nenhuma operação de arbitragem ou de long short entre os ativos. Então, a gente tem que impor isso no solver, que o peso dos ativos vai ter que ser maior ou igual a zero. Não tem pesos negativos, tá certo? E a segunda restrição é que não há alavancagem. Ou seja, a soma dos pesos dos ativos, o W1 e o W2, tem que ser igual a 1. Ou 100%. Né? Eu não posso tomar recurso emprestado e investir mais do que o meu patrimônio, que nesse exercício é de R$1.000, né? Então a gente vai investir exatamente esses R$1.000, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz o uso do solver. Aqui nós temos aquele portfólio 50-50, né, que a gente calculou junto em sala de aula. Eu trouxe o portfólio de variância mínima, que a gente utilizou o solver. E aqui eu criei então o portfólio que maximiza o Sharpe, tá? Eu trouxe as informações do portfólio 50-50 aqui, tá? Provisoriamente. O que a gente tem? Os pesos, a gente tem a soma dos pesos, que a gente vai restringir ela para que seja igual a 1. O retorno esperado do portfólio, o desvio padrão, o coeficiente de variação, exatamente igual como a gente calculou em sala de aula. Aí vem o processo de inclusão de informações para calcular o índice de Sharpe. O retorno do ativo livre de risco, quer dizer, no numerador do índice de Sharpe a gente tem que utilizar essa informação. A gente definiu como sendo de 0,5% ao mês. Atenção aqui, pessoal, teve gente que mandou e-mail que, como os nossos retornos aqui eles estão em % ao mês, esse retorno esperado ele está em % ao mês. Assim como o nosso retorno do ativo livre de risco. Se vocês utilizarem informações mensais para os ativos e anuais para o retorno do ativo livre de risco, isso não vai funcionar. Quer dizer, vocês têm que compatibilizar, ou é ano, ou é mês com mês, tá certo? Então, nesse caso, está mês com mês, então não tem problema nenhum. Bom, dito isso, o nosso índice de Sharpe, o que vai ser então? Vai ser a diferença entre o retorno esperado da carteira, né, que vai ser dado por aqueles pesos que a gente vai otimizar, menos o retorno do ativo livre de risco, que é 0,5% ao mês, dividido pelo desvio padrão da carteira. Tá certo? Vou dar Enter aqui. O índice de Sharpe dessa carteira 50-50 é 0,1201, tá certo? Esse é o nosso índice de Sharpe. Agora, para a gente rodar o solver, tá? Se vocês já instalaram o suplemento, que está bem claro ali no exercício, vocês vão clicar aqui em dados, não precisa selecionar nenhuma célula, tá? Vocês vão clicar aqui em dados, solver, tá? Pelo menos na minha versão do Excel está aqui nesse canto superior direito. Vou clicar aqui em solver. Tem alguns parâmetros, eu vou clicar redefinir tudo para a gente fazer junto desde o início. Então o solver vai perguntar o seguinte, qual é o objetivo? O nosso objetivo aqui, eu vou selecionar é essa célula aqui, tá? É do índice de Sharpe. A gente quer maximizar esse indicador. Então, o nosso objetivo é esse. Aí, o solver vai perguntar, mas vocês querem minimizar isso? Querem maximizar? A gente quer maximizar aquela célula, né? O nosso índice de Sharpe. Que tem que estar, obviamente, nessa célula, a fórmula para calcular o índice de Sharpe. E ele vai me pedir o quê? Bom, mas quais parâmetros eu posso alterar? Os parâmetros que são alteráveis são os pesos, né? Os pesos dos ativos. Então, a gente pode selecionar aqui esse segmento B86, C86 na minha planilha, que essas são as células que o Excel vai entender que ele pode alterar. Quer dizer, é com isso que ele vai trabalhar, tá? Isso que vai variar. Sujeito a algumas restrições. Então, vamos lá, vamos adicionar as restrições. Quais são elas? Primeiro, a gente diz que os pesos dos ativos, então aqui olha o peso de Vale, nesse exemplo, essa célula vai ser maior ou igual a zero, tá? Não posso estar vendido nesse ativo. Vou clicar aqui em adicionar, para adicionar essa restrição. A mesma coisa para o ativo 2, então o peso do ativo 2, ele vai ser maior ou igual a zero, tá certo? E finalmente aquela restrição de não alavancagem, a gente tem que impor também que a soma dos pesos, tá? Que é essa célula aqui, ela vai ser igual a 1, tá? Igual a 100%. Eu não posso ter nenhum portfólio que me dê pesos que não vão somar 100%, tá ok? E cliquei OK aqui. Então, reparem aqui que o solver já
adicionou essas 3 restrições. Vamos só conferir. Célula B86, B86 é o peso do ativo 1, é maior ou igual a 0. Célula C86, peso do ativo 2 maior ou igual a 0. Célula B87, a soma dos pesos tem que ser igual a 1, igual a 100%. A gente está alterando as células B86 e C86, são os pesos. E o nosso objetivo é maximizar a célula B92, que é onde eu pus a fórmula do índice de Sharpe. Tá? Então, a princípio está ok, é isso, não tem muito segredo para usar o solver. Eu vou clicar aqui em resolver. Tá? O solver vai me calcular os pesos que otimizam, que maximizam esse indicador. Então, clicando OK, o solver já me deu que dentre todas as combinações possíveis, a combinação 57% em Vale e 43% em Ambev é a que me gera o maior índice de Sharpe possível entre qualquer outra combinação, que nesse caso é igual a 0.1204. Reparem que ficou muito próximo do portfólio 50-50, né? Esse portfólio tem um desvio padrão de 7.48 e um retorno esperado de 1.4. Graficamente a gente pode ver, vou voltar aqui para o nosso gráfico, que é o portfólio, ele deve estar mais ou menos, vamos ver aqui, 50, é quase 60% em Vale e 40% em Ambev, um pouquinho menos, 1.45, ele vai estar em algum ponto aqui entre o 1,45 e o 1,30, né? Ele está mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o ponto que maximiza o índice de Sharpe dessa carteira, tá? Quer dizer, qual é a nossa intuição de novo? É o portfólio, dentre todos os portfólios possíveis, para esse par de ativo que me dá o maior excesso de retorno, tá? Excesso, excedente, retorno adicional por unidade de risco, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado simples, não tem muito segredo nesse exercício. Eu espero principalmente que vocês entendam a intuição por trás desse processo de otimização.